Vou começar, como é habitual, pelo nosso convidado, perguntando-lhe se sente bem nesse papel de candidato, nomeadamente depois de um processo conturbado como foi aquele em Gaia. Não sente que de alguma forma foi uma solução de recurso? Eu julgo que foi uma solução de convergência, ou seja, a escolha do meu nome, pelo menos eu encaro dessa maneira, serviu exatamente para tentar pôr fim à crispação que existia, de facto, e é público, no PSD de Vila Nova de Gaia. E eu penso que, de uma maneira, enfim, de alguma maneira já o consegui fazer. Continuam a existir alguns focos aqui e além, mas certamente serão debelados, porque aquilo que importa é que o projeto que foi iniciado há quase 16 anos continue. Eu penso que toda a gente em Vila Nova de Gaia tem a noção de que Gaia sofreu não propriamente uma evolução, mas eu chamo-lhe até uma revolução coperniciana, isto é, Gaia foi revirada do avesso, no bom sentido, por Luís Filipe Menezes, e era só o que faltava. Gaia não pode parar, e essa é, digamos assim, a minha grande missão estratégica. Mas ser autarca fazia parte mesmo dos seus projetos, porque nós vimos como deputado, vimos-lo bem, a sentir-se bem no papel de deputado, foi uma das vozes de apoio deste governo. Fazia parte dos seus projetos ou é daquelas coisas que acontecem na vida política e que não se pode deixar de atender? Eu tento na minha vida não fazer grandes planos, talvez com isso evite algumas desilusões, e tento também fazer face aos desafios que me aparecem. Eu nunca estive afastado da vida autárquica, não tanto, digamos assim, no exercício concreto de cargos, mas porque sou um estudioso das autarquias locais e do direito das autarquias locais. Eu sou professor universitário e sou o cofundador do único mestrado em direito das autarquias locais que existe em Portugal, da única revista científica sobre direito local que existe em Portugal, e portanto é um mundo no qual eu não me sinto nem pouco mais ou menos estranho. Aliás, eu como vice-presidente da bancada do PSD no Parlamento, eu dou orientação política à 11ª Comissão, aos deputados do PSD da 11ª Comissão, que é exatamente a do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. E portanto eu, digamos que sinto que faço parte desse mundo e que posso dar um contributo bastante valioso para que este projeto de Vila Nova de Gaia não pare e, pelo contrário, sabe... Mas estava a ser uma peça importante na bancada social-democrata. Muito obrigado. Mas olhando, acho que é fácil de constatar isso. A bancada do PSD e a direção do PSD tem gente de muito valor e com certeza que não se vai perder nada quando eu me tornar Presidente da Câmara Municipal de Gaia. E penso que Gaia vai ter a ganhar alguma coisa, perdoe-me a imodéstia, e portanto eu acho que a vida é feita deste tipo de mudanças, e se elas não forem planeadas, mas forem aceites e bem aceites, eu julgo que estaremos todos para mais. E quais são esses projetos para Gaia? Quais são as ideias que tem? Se é que já teve tempo de elaborar algum programa, se está nessa fase, quais são as principais linhas que tenderá a apresentar aos eleitores de Gaia? A ideia fundamental é, embora a frase tenha na política portuguesa ainda hoje foi usada no Parlamento, por acaso, num outro contexto, mas há uma frase que tem, enfim, é matizada historicamente de uma forma que eu não gosto muito, mas que se adapta com perfeição àquilo que eu considero que é o projeto essencial para Vila Nova de Gaia, que é a evolução na continuidade. Isto é, houve uma revolução, como disse há pouco, foi iniciada por Luís Filipe Menezes, durou estes anos. Neste momento, Luís Filipe Menezes vai ser protagonista de outro projeto e nós não podemos fazer com que este projeto que o Luís Filipe Menezes protagonizou em Vila Nova de Gaia fique uma espécie de episódio isolado. Não. Tem que ter continuidade. Esta dinâmica, todo o conjunto de preocupações que foram feitas na melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Vila Nova de Gaia permaneça e seja até acentuada. Agora, não há dúvida nenhuma que as circunstâncias neste momento fazem com que o projeto tenha que ter preocupações essenciais que se calhar não seriam exatamente as mesmas se a situação do país fosse diferente daquela que é. E, portanto, eu julgo que neste momento a preocupação essencial, isso posso afirmar aqui, do projeto que eu liderarei na Câmara Municipal de Gaia, vão ser as preocupações sociais. Preocupações sociais acrescidas de uma intensa fiscalização e responsabilização. Eu assisti
à declaração do Luís Filipe Menezes quando apresentou a sua candidatura, e aquilo que eu ouvi, e concordo, é a ideia de ganhos de economia de escala na eventual fusão de serviços. Isso é perfeitamente líquido para mim. Repare, há um conjunto de Não é áreas... mais lógico que isso acontecesse no interior da Junta Metropolitana, que é para isso que existe? Sim, mas é que há grandes problemas na Junta Metropolitana do Porto, quer para essas matérias, quer para outras. E, portanto, Gaia e Porto não podem, dado que são municípios que, apesar de haver um rio que os separa, por enquanto, porque daqui a algum tempo provavelmente já não separará tanto, Gaia e Porto têm uma vida que se interpenetra, são dois concelhos que naturalmente e com enorme facilidade se interpenetram. É evidente que há um conjunto de matérias que são competências municipais, mas não se esgotam na fronteira do município. Aliás, já agora, nem com o município do Porto, nem com outros municípios vizinhos, por exemplo, a Sul. Estou a falar de quê? Estou a falar de transportes, estou a falar de ambiente, sobretudo. Para além das preocupações sociais, uma das preocupações fundamentais do programa para o próximo quadriénio de Vila Nova de Gaia serão, sem dúvida nenhuma, as preocupações ambientais, que já foram de Luís Filipe Menezes, designadamente na orla marítima e nas questões também do saneamento, mas essas serão também transportadas e aplicadas com maior cuidado no interior do concelho de Vila Nova de Gaia. Mas eu devo entender, então, que Casa Amorim não defende uma extinção do município de Gaia de acabar com o Presidente de Câmara e de resultar disto só um município. Eu nunca ouvi Luís Filipe Menezes falar na extinção do município de Gaia. Aliás, vamos cá ver, há aqui um aspecto que também tem que ser analisado. Antes do Luís Filipe Menezes, isto é-me dito constantemente nas múltiplas reuniões que eu tenho tido em Vila Nova de Gaia. Antes de Luís Filipe Menezes, não existia propriamente se me permite a expressão, um patriotismo gaiense. Aliás, o Firmino Pereira, que será o meu vice-presidente na Câmara de Gaia, disse uma coisa muito curiosa. Há uns anos atrás eu não conhecia, dizia ele, nada e criado em Gaia, eu não conhecia ninguém de Gaia. Porque havia pessoas que eram do Oliveira do Douro, havia pessoas que eram, enfim, de Sandim, e depois quando iam para o Algarve eram do Porto. E, portanto, o que é que trouxe, para além dos benefícios na qualidade de vida das populações, o que é que trouxe a gestão de Luís Filipe Menezes? Trouxe, de facto, um enorme orgulho de pertença ao município de Gaia. E, portanto, seria, pelo menos, paradoxal que o principal ator desse ânimo gaiense agora acabasse por o fazer liquidar. Não, as coisas têm que ser vistas exatamente na justa medida em que as afirmações foram feitas. E aquilo que eu vejo neste momento é que Gaia e Porto estão condenados, no bom sentido, a viverem juntos, e há uma união que eu afirmo desde já, que é uma união de propósitos. É uma união que vai para além de Gaia, não apenas com o Porto, principalmente com o Porto, mas também com o conjunto de câmaras ou de municípios da área metropolitana do Porto e para além da área metropolitana do Porto, que é uma união de propósitos na defesa e na assunção plena dos interesses desta região, que é aquilo que tem faltado. Nós temos aqui, muitas vezes diz-se que o Norte, e agora falando, enfim, na NUT 2, se me permite a expressão, o Norte não tem líderes políticos, o que é uma coisa um pouco estranha, porque grande parte dos líderes políticos, por exemplo, nos dois grandes partidos, PSD e PS, são oriundos daqui. O que é que falta? O que falta é uma classe política que assuma o Norte como causa e que tenha qualidade, tenha consciência, tenha a ideia muito precisa daquilo que é preciso fazer politicamente para que o Norte, digamos assim, atenue e pare a decadência em que está desde há muito tempo. Porque quando nós falamos nos índices, nos vários índices de qualidade de vida que têm a ver, económicos e sociais, que têm a ver com a região Norte, nós vemos o Norte quase sempre em último lugar, às vezes não só de Portugal, mas quase até da Europa, pelo menos dos 15, há índices que põem o Norte na segunda região mais pobre e com mais decrepitude num conjunto de índices. E isso tem que ter razões. E a principal razão, na minha opinião, é a falta de liderança política. Porque a falta de liderança política é a mãe, digamos assim, do decréscimo e da decrepitude económica, social, mediática. Pode ser feito a partir de Gaia?
Não, pode ser feita a partir do Porto, porque somos todos do Porto. Olha, eu tenho alguém que me ensinou, e se calhar vou dar aqui uma novidade, tenho alguém que me ensinou muitas coisas há muitos anos, em algumas conversas que partilhou comigo, era eu ainda relativamente jovem nestas coisas, que foi o professor Vieira de Carvalho. Eu nunca mais me esqueço de uma vez estar sentado com ele numa mesa a discutir questões que me preocupam e que me inquietam há muito tempo, como por exemplo a regionalização e a decadência do Norte, que já era um tema nessa altura, enfim, pelo menos nas discussões na moda, e eu dizer-lhe assim, porque em Matosinhos, em Vila do Conde, na Maia, no Porto, e ele fazer-me assim com a mão e dizer-me, um gesto para eu parar com o que estava a dizer, e disse-me assim, somos todos do Porto. E enquanto não percebermos que, independentemente de sermos de Matosinhos, da Maia, de Gaia ou de outro concelho qualquer, há uma marca que nos une, que nos identifica, que faz parte da nossa alma, da nossa forma de ver o país e o mundo, que é o Porto, é evidente que dificilmente conseguiremos encontrar pontos comuns nos vários pontos divergentes que entre nós existem. E aquilo que tem faltado ao Porto não é tanta qualidade dos políticos, ao contrário do que se diz, embora a falta de qualidade também seja, enfim, um ponto às vezes até bastante angustiante que se vê, mas a falta de união de propósitos. E esta é a primeira união Gaia-Porto que eu proponho. É exatamente o contrário daquela que tem existido nos últimos anos entre o Dr. Luís Filipe Menezes e Rui Rio, que são duas pessoas de qualidade indiscutível, penso eu que ninguém discutirá a qualidade política de qualquer um dos dois, mas que não têm tido esta união de propósito. Portanto, essa primeira união de propósito é exatamente essa, o primeiro esforço comum no sentido político abrangente do termo, é exatamente entre Gaia e Porto, com Luís Filipe Menezes no Porto e comigo em Vila Nova de Gaia. De qualquer forma, não receia que a avaliação negativa que muitos portugueses poderão fazer do governo, até por via dos sacrifícios que têm sido obrigados a ter, vá pesar muito na campanha eleitoral e nas autárquicas? Com toda a sinceridade, em Vila Nova de Gaia, eu julgo que esse perigo é um perigo potencial, mas não é um perigo efetivo. Eu penso que em Vila Nova de Gaia a ideia fundamental é que Gaia não pode parar. O grande receio que eu tenho pressentido na população de Vila Nova de Gaia, nos eleitores de Vila Nova de Gaia, é que o projeto para. Isto é, que esta etapa de desenvolvimento, de crescimento de qualidade de vida, esta lógica de intenso apoio social, Gaia oferece aos alunos do ensino básico, do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, livros gratuitos e tem um plano que está sustentado financeiramente para passar a oferecer também aos alunos do quinto e do sexto ano. Isto apenas como exemplo. Os apoios sociais em Gaia são verdadeiramente pioneiros e são soluções que são imitadas não apenas em Portugal, mas até lá fora. E, portanto, as pessoas têm sei essa leitura nacional. Não sei, porque o interesse fundamental das pessoas em Gaia, aquilo que me parece, pode estar enganado, mas aquilo que me parece é que as pessoas querem que este projeto continue e evolua no bom sentido. E eu penso que sou o protagonista, neste momento, o protagonista, enfim, perfeito, se me permite a expressão, para levar a cabo essa difícil tarefa. O senhor disse, e congratou-se com isso, que a Câmara de Gaia oferece os livros às crianças do primeiro ciclo. Vai continuar com isso? Vou continuar com isso. Neste momento já há estudos feitos para estudos financeiros e logísticos, no sentido de estender esse programa, que até agora vai até ao quarto ano, até ao sexto ano. Até ao quarto ano custa cerca de 500 mil euros. E se continuar até ao sexto, se for estendido até ao sexto, custará cerca de 750 mil euros, mas eu não acho que isto seja um custo, isto é um investimento. Não há nada de extraordinário na contradição entre os fins de interesse público local e os fins de interesse público nacional. Mas para o mesmo partido tem que haver uma coerência, professor. A coerência não quer dizer fazer-se a nível local exatamente o que se faz a nível nacional. Às vezes a coerência está exatamente em colmatar a nível local as eventuais lacunas daquilo que se faz a nível nacional. Eu penso que o grande papel, se me pergunta, o grande papel das autarquias no próximo quadriênio, e agora não estou só a falar de Vila Nova de Gaia,
vai ser exatamente nessas áreas onde o poder central não tem estado, digamos assim, tão presente como eventualmente deveria estar no momento de crise. E, portanto, eu vejo aqui um papel de complementaridade, não vejo nada extraordinário. Deixa-me só uma coisa muito rápida. Tenho aqui umas figurinhas que ficam sempre bem e que têm a ver com, nos últimos 2 anos, o pagamento da dívida de gás. São dados retirados do site da Degal. Tem a devolução da receita também? Daqui da receita não tenho. E depois tenho este, que é extraordinário, não é? Que é aquele que muitas pessoas não gostam de ver, que é a dívida per capita de Lisboa, aqui a vermelho, a média nacional da dívida per capita e a dívida de Gaia, que é exatamente igual. E, portanto, vemos aqui, e no endividamento líquido per capita, Gaia está abaixo da média nacional. E, portanto, a dívida está controlada. O resto é propaganda que não tem a ver com Gaia. Repare, eu vou fazer aqui uma profecia. Eu não gosto nada de fazer profecias, ainda poderei errar mais do que o Sr. Ministro das Finanças, mas eu vou fazer uma mesmo assim. Eu julgo que ninguém na campanha eleitoral de Gaia, retirando deste ninguém os partidos da extrema-esquerda radical, vai falar nos temas do endividamento de Gaia ou na possibilidade de Gaia estar a gastar dinheiro, porque as pessoas em Gaia sabem no que é que se gasta o dinheiro. Isso é que é fundamental. Se pergunta ao professor de Direito, se essa questão é feita assim, ao professor de Direito, sem nada por detrás, isto é, se eu não conhecesse como é que todos os enredos da situação, que conheço muitíssimo bem, eu diria que será um ponto da interpretação literal e ler a lei não é interpretar a lei. Só que saiu aqui o tiro pela culatra àquela gente da Revolução Branca. É que eles, nas providências cautelares que apresentaram em tribunal, adiantaram esse argumento do de e do da, isto ainda antes da Presidência da República ter descoberto esta diferença entre a norma aprovada e a norma publicada. Eles avançaram que o de e o da era fundamental. Dizer, está Presidente de Câmara. Se, dizem eles no articulado das suas províncias, se estivesse Presidente da Câmara, então a interpretação teria que ser outra. Ou seja, são eles próprios que dizem. E, portanto, foi um tiro no pé e, de alguma maneira, acaba por elucidar que a vontade do legislador sempre foi... Deixe-me dizer aqui alguma coisa que eu isto tenho que dizer. Eu conheço a lei desde 2005, desde o momento em que ela foi feita. Não participei, obviamente, na sua feitura, mas estive em congressos científicos e li tudo o que foi escrito sobre esta lei ao longo dos tempos. Esta lei tem grandes problemas jurídicos de que ninguém fala, também não vou falar aqui. Mas tem alguns problemas jurídicos graves que ninguém está a falar. Que ninguém está a falar. A CNES já os abordou aqui e além, mas que ninguém está a falar. Nunca tinha ouvido ninguém, mas nunca, até há 2, 3 anos atrás, colocar em causa a possibilidade de alguém se candidatar a outra autarquia depois de ter atingido o limite de mandatos numa outra. Só quando o Dr. Luís Filipe Menezes avançou e se tornou claro que o Dr. Luís Menezes ia avançar para a Câmara do Porto, é que algumas consciências mais políticas do que jurídicas, ou como eu costumo dizer, aqueles que usam argumentos jurídicos, os argumentos políticos travestidos de direito, é que começaram a dizer não pode ser que a lei não permite, porque até aí nunca ninguém se tinha lembrado. O Dr. Paulo Rangel foi uma das pessoas que esteve... Foi o único. Foi o único. Mas o Silva Pereira não diz isso. O anterior Ministro da Economia, cujo nome agora me escapa, peço desculpa. Não, Pinho? Não, o outro. Que está que é deputado na Assembleia da República, que é Presidente da Comissão da Troika, da qual eu faço parte. Eu peço imensa desculpa, é mesmo nos lapsos. Que também participou, Vieira da Silva, exatamente, também participou, diz que não. E toda a gente que não só participou, como estudou o problema, toda a gente diz exatamente a mesma coisa. O Dr. Paulo Rangel, obviamente, aqui está a pensar mais politicamente do que juridicamente, se me permite. Quer dizer isso? O que quer dizer com isso? Quer dizer que está, obviamente, e ele, isto é confessado, a obstaculizar a candidatura está interessado politicamente, com toda a legitimidade, em fazer com que a candidatura de Luís Filipe Menezes não vá para a frente. Curioso é que os argumentos contra Luís Filipe Menezes sejam argumentos, se me permite a expressão, de secretaria, porque em vez de contraporem projetos às ideias que o Luís Filipe Menezes tem para o Porto, contrapõem argumentos da secretaria tentando evitar que ele se candidate.